Eu trago a bandeira do Estado de Minas Gerais, porque até se resolver isso aí de uma maneira que interesse realmente ao cidadão brasileiro, eu vou trazer aqui a minha manifestação. Nós não podemos esquecer nunca que nós estamos diante do maior desastre ambiental do Brasil, que envolveu duas das maiores companhias mineradoras do mundo. Então, senhores deputados Waldeck e Conte Bittencourt, tio Carlos, não é só o peixinho que morreu no rio, é uma situação que precisa ser enfrentada com a grandeza da destruição que foi causada tanto ao meio ambiente, quanto principalmente àquela cidade, aquele distrito de Bento Rodrigues. Então, aqui está a minha solidariedade com o Estado de Minas Gerais e o Estado do Espírito Santo. Eu vou abordar aqui dois assuntos que me preocupam muito, senhores deputados. Primeiro, uma fala hoje na citada audiência pública da Comissão de Educação, que nós participamos, o deputado tio Carlos, Waldeck, Conte Bittencourt, que foi do professor Lanceta. Lanceta, presidente da Federação Brasileira de Atletismo, Confederação. E que ele fala claramente que o resultado do atletismo brasileiro nesta Olimpíada vai ser bem abaixo dos resultados obtidos anteriormente, em outras Olimpíadas. E aí, senhores deputados, eu vejo com uma preocupação grande essa fala da autoridade maior do atletismo brasileiro. Porque se nós fazemos o esforço absurdo de organizar uma Olimpíada, talvez um dos maiores objetivos seja exatamente o desenvolvimento do esporte nacional. A criação, a implementação de ações públicas que determinem, no momento da competição, um avanço da nossa capacidade desportiva. Porque quando nós temos lá esse avanço desportivo, não é só pela medalha que o país conquista, que por si só é um fato marcante, porque nos coloca em condição igual ou semelhante a outras potências esportivas. Mas é principalmente porque quando nós colocamos desportistas em condição de ganhar medalha, é que todo um processo com a juventude foi feito para que alguns atinjam o tamanho de ganhar uma medalha olímpica. Então esse é o legado, o desenvolvimento do esporte nacional, que vai se traduzir por uma medalha olímpica, sabendo que esse não é o maior objetivo, mas extremamente importante também. Então, será que vale a pena, que valeu a pena todo esse esforço que o país fez para organizar a Olimpíada? Se nós de antemão já estamos anunciando e preparando a nossa população para um fiasco em termos de Olimpíada? Será que foi válido isso? Porque nós temos que entender, presidente, que o recurso público é curto, que o país se sacrifica para organizar uma Olimpíada. E esse sacrifício é feito por toda a população brasileira, porque se deixou de investir na escola, se deixou de investir na saúde, se deixou de investir na infraestrutura, para se fazer uma Olimpíada, para se organizar uma Olimpíada, que infelizmente,
eu acredito que não vai atingir o objetivo. Nós vivemos, infelizmente, uma crise econômica, uma crise política e, acima de tudo, vivemos uma crise ética, na qual forças maiores da nossa política se degladiam, trazendo um grande mal para essa nação. Há que se resolver de uma maneira urgente essa crise política. Há que se resolver, mas acima de tudo, se pensando no bem do país, não no interesse próprio, como volta e meia a mídia tem mostrado. Há que se ter uma solução que esteja acima do interesse político partidário, que pense num país, na solução desse país, no sentido de atender a nossa população. Porque sem isso, ficamos sem condição de enfrentar coisas básicas da nossa população, urgentes. E se reflete, o Rio de Janeiro é um reflexo claro disso. Discutimos ontem aqui a violência pública aqui, que a polícia metralhou 5 jovens. A Zika, que está em Pernambuco, chegou em São Paulo e vai chegar aqui com um efeito extremamente nocivo para a saúde pública. A educação que não consegue se afirmar, o atletismo que já anuncia que não vai funcionar. Então, tudo isso vem amarrado exatamente nessa crise. Vem amarrado nessa crise, se inicia exatamente aí. Porque nós não estamos conseguindo colocar o país numa rota que realmente resolva os problemas nacionais. E aí, senhor presidente, vemos uma outra situação que volta e meia é usada aqui nessa casa para justificar situações de dano para a população, que é a tal da crise econômica. Mas eu quero lembrar que essa crise econômica que realmente existe aqui no estado do Rio, ela é mais aguda em função das perdas decorrentes da indústria do petróleo e gás. Mas que eu, que sou nascido em Campos e passei toda a minha vida, as férias em Macaé, porque minha mãe é de Macaé, eu vi exatamente o surgimento disso aí, em Campos e em Macaé. Na verdade, se usou o dinheiro do petróleo, não estou falando de um governo, não, se usou, vários governos usaram de uma maneira errada, porque desde o momento se dizia que o royalties do petróleo deveria ser usado para os municípios terem uma outra alternativa para a hora que o petróleo acabar. Isso sempre foi falado, mas nunca foi feito. Nunca foi feito. E agora os municípios estão lá de joelhos por conta de uma crise do petróleo. Não se investiu na escola do jeito que tinha que se investir, se construiu muita praça, se construiu muito centro de convenção, que tem o seu valor, mas depois de outras coisas que são muito mais necessárias. Eu discordo aqui do deputado Conte, já termino, porque Macaé tinha muita coisa a ser feita antes daquele centro de convenções, que muitas vezes fica parado lá vazio, com um custo de manutenção enorme. É importante, mas não é prioridade. Então, na verdade, os recursos do petróleo, eu tenho absoluta certeza do que estou falando. Se usou para fazer praça, para fazer carnaval, para fazer uma série de coisas que não tinham o valor real para a população. Eu não quero dizer, senhor presidente, terminando aqui, que essas coisas, que o carnaval, que tudo isso aí não seja importante. É importante, mas o mais importante é você dar saúde, educação e comida para a população, e a comida vindo através de oportunidade de trabalho. É isso que eu falo. Obrigado.